Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal que te apresenta o resumo das notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Membros da Comissão de Planejamento Urbano definem regras para uma nova audiência pública sobre alterações na Lei de Zoneamento e no Plano Diretor. Semana da Água, a Prefeitura anuncia novas ações de sustentabilidade, como a reinauguração do Parque Natural Municipal Augusto Husky e um novo projeto de educação ambiental. Vereadores da Comissão de Saúde fazem reunião e definem quais serão os primeiros trabalhos do grupo. Projeto de lei pretende instituir a Semana Municipal de Conscientização das Doenças da Tireoide. O objetivo é propagar informações para o diagnóstico rápido das doenças. Confira os debates e projetos discutidos pelos vereadores nos nossos resumos das sessões. E ainda, a Guarda Municipal recebe novos armamentos. O reforço nos equipamentos vem para contribuir ainda mais com a segurança da cidade. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E a gente começa o programa de hoje conferindo o que aconteceu na sessão de Câmara desta quinta-feira, que contou com a apreciação de documentos e debates de assuntos de interesse público. Durante a 16ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 7 projetos, todos por unanimidade. A maior parte das propostas garantia serviços de apoio e inclusão a pessoas com autismo e deficiência. Um dos projetos de iniciativa da Frente Parlamentar do Autismo prevê garantir assentos preferenciais no transporte público para quem tem o transtorno. Com isso, os assentos ganhariam o símbolo do autismo, assim como já existe para pessoa obesa, gestante, com criança de colo, idosa e com deficiência. Outra matéria também apresentada pelos vereadores que compõem a frente torna indeterminada a validade do laudo médico que atesta o transtorno do espectro autista. Com isso, ficam garantidos os benefícios a essa parcela da população sem a necessidade da revisão do laudo. Ainda na pauta da inclusão, outra matéria aprovada, apresentada por um grupo de vereadores, quer instituir um programa municipal para incentivar a utilização da musicoterapia como tratamento terapêutico para PCDs, autistas e pessoas que sofrem com alguma síndrome. De acordo com o documento, o tratamento será realizado por meio de equipes multidisciplinares em clínicas de reabilitação e outras instituições públicas ou privadas. Os parlamentares também aprovaram um projeto enviado pelo Executivo que cria em São José o programa Sandbox, voltado para estimular ambientes experimentais de inovação científica e tecnológica aqui em São José. A matéria segue um dos pilares da lei que institui o marco legal das startups no país e busca dar condições simplificadas para que empresas possam desenvolver modelos de negócios inovadores e testar tecnologias experimentais. Durante o grande expediente, o vereador Dr. José Cláudio comentou sobre uma nota de repúdio emitida por um partido político contra a bancada feminina da Câmara, que denunciou o armazenamento incorreto de doações ao Fundo Social de Solidariedade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Continuamos no tema das atividades parlamentares. Os membros da Comissão de Planejamento Urbano fizeram uma nova reunião na Câmara. No encontro, os vereadores Lino Bispo, Marcão da Academia e Fernando Petiti estabeleceram parâmetros para uma nova audiência pública para discutir alterações na Lei de Zoneamento e no Plano Diretor. A Câmara definiu para o dia 17 de abril a realização da audiência pública que irá debater alterações na Lei de Zoneamento e no Plano Diretor de São José dos Campos. Os projetos que apresentam as mudanças já estão em tramitação no Legislativo e devem ser analisados pelos parlamentares. A data foi escolhida durante uma reunião realizada pela Comissão de Planejamento Urbano, composta pelo presidente Lino Bispo, o relator Marcão da Academia e Fernando Petiti. O encontro ainda contou com a presença do suplente Tomás Henrique. Algumas alterações, não é a questão do zoneamento em si, mas sim de prestação de serviço, que tipo de serviço, em qual área, em qual região, né? Algumas adaptações redacionais. Então é importante que a população também participe, que tem muitos pontos super importantes e faz parte do crescimento da nossa cidade. Você tem que ouvir o cidadão, principalmente em mudança de zoneamento. E o que eu sempre espero quando eu participo de comissão de audiência pública
é que realmente essas ideias possam se tornar realidade e aí mudar uma cidade boa para todo mundo. Foram definidas algumas regras para a participação popular aqui no plenário, no dia da audiência da Câmara. Por exemplo, cada pessoa poderá se dirigir ao microfone, trazer as suas demandas e falar por até 3 minutos. Só que ela só vai poder participar uma única vez. E atenção, tem algumas restrições. No dia da audiência, não vai poder cartazes e nem caixas de som. Os vereadores também aprovaram a criação de uma página temática sobre os projetos, que ficará disponível no site do Legislativo. Nela, os moradores vão poder contribuir com sugestões por meio de um formulário online e acompanhar notícias relacionadas ao tema. As propostas devem ser enviadas até o dia 19 de abril. Então a gente também dá toda oportunidade para aqueles também que não vão poder estar presenciais a criar sugestões, ajudar a nós aqui na Câmara Municipal a fazer o melhor projeto que seja para a nossa cidade. No dia a dia hoje é muito online, né? Muitas pessoas ainda não voltaram para o seu escritório, trabalho online, então você pode enviar ideias. Acompanhar mesmo não estando na Câmara é fundamental que você amplie o número de participantes. E o que essas leis impactam no dia a dia? A lei de zonamento está estabelecida nas diretrizes do Plano Diretor, que orienta as bases para a política de desenvolvimento e planejamento urbano. Os zonamentos são regras que definem o que pode ser construído em cada espaço do município e qual tipo de atividade econômica é permitida em cada área da cidade. De acordo com os parlamentares, é papel da Câmara garantir que São José se desenvolva com qualidade de vida e bem-estar da população. Então a gente sempre conclama, chama a população para participar e ajudar a Câmara Municipal a ter que alterar ou manter essa proposta da lei e que possa beneficiar cada vez mais nossa cidade. É lógico que a gente não pode coibir o progresso, né, o desenvolvimento, as moradias, né, verticais, mas é fundamental que tenha essa modificação para que a cidade possa crescer com equilíbrio e responsabilidade. E as obras da nova ciclovia do Vista Verde estão a todo vapor. A via dos ciclistas vai ligar o viaduto do Vista Verde até a SP-62, no distrito de Eugênio de Melo. Com a novidade, serão mais de 8 quilômetros de sistema cicloviário que ligam os bairros da região leste. Bom para os ciclistas e melhor ainda para o meio ambiente. Capacete, óculos, luvas, equipamentos que protegeram a vida do Marcelo quando ele foi atropelado aqui neste trecho da Estrada Velha, no final do ano passado. Mesmo com todos os cuidados necessários, o ciclista não escapou de ser vítima de um acidente. E o motivo foi o estado da estrada. Sem ciclovia, quem passa por aqui, seja de bicicleta ou a pé, tem que dividir espaço com os carros. Se eu tivesse ciclovia nesse trecho, com certeza não teria uma lesão na escápula hoje. Então, graças a Deus estou aqui, estou vivo, mas assim tem muitos amigos nossos que já não estão mais aqui porque em algum momento se envolveram em acidentes fora da ciclovia, com certeza, e onde nós poderíamos ter o poder público atuando. E todo este trecho, também conhecido como trecho da GM, que liga o bairro Vista Verde ao Eugênio de Melo, é muito utilizado por ciclistas, tanto para passeio quanto para trabalho. É um trecho que visa a gente tem que tomar cuidado, a gente anda em grupo, né? A gente tem que tomar cuidado andando com o pessoal, orientando o pessoal e a gente cuidando da gente também no pedal para que não tenha nenhum problema, nem com o carro, nem com ninguém, né? Quando o motorista ele tem a sua cultura de respeitar o ciclista, tudo bem, mas nem todos os motoristas respeitam. Então assim a gente tem que dobrar a nossa atenção. Por conta do grande movimento e dos riscos para os pedestres e ciclistas, a população cobrou medidas do poder público, reivindicações acompanhadas pela Câmara. Um pedido para a construção de uma ciclovia no local foi apresentado pelo vereador Rogério da Cazem e a Prefeitura anunciou a construção da faixa exclusiva para ciclistas no trecho da GM. Aquele percurso as pessoas usam para fazer caminhada, nós temos equipes profissionais no distrito que utilizam aquele espaço para fazer treinamento de atletismo, tem o pessoal da bike e também, principalmente, tem os moradores que trabalham, né, nos bairros ali próximo, Vista Verde, Motorama, Detroit, São Vicente e vice-versa. Então as pessoas, o que elas falavam para nós, olha, se tivesse a ciclovia, a gente nem ônibus usaria.
as pessoas poderiam ir trabalhar de bicicleta, iam ganhar, sabe, em saúde, em bem-estar. A obra vai custar aproximadamente R$ 3.270.000. A expectativa é facilitar o dia a dia dos moradores que utilizam a bicicleta para trabalhar ou praticar atividade física. Os vereadores Dulce Rita e Júnior da Farmácia, que também acompanharam todo o processo, esperam que a nova ciclovia possa trazer mais segurança e comodidade à população. Eu acho que a ciclovia é uma coisa muito necessária, não só lá na GM, na estrada da GM, como também na cidade inteira. É uma maneira de incentivar o uso da bicicleta, que é ambientalmente correto, para o esporte, para exercício, para tudo. Então, eu acho que nós temos que sempre estar dando essa cobrança do poder público para estar fazendo essas ciclovias, essas ciclofaixas, para estar incentivando as pessoas para estar usando mais bicicleta, que eu acho que é um problema que está da hora agora, que é do momento, esse incentivo. É muito importante isso para a cidade, né? E traz mais segurança para esses usuários de bike, né? Então ele vai ter uma faixa exclusiva para ele, não vai ficar dividindo isso com ônibus ou com carro ou qualquer outro veículo que pode provocar um acidente. Então isso também traz um impacto no serviço público de saúde, né? Que você diminui esses acidentes, geralmente acidentes mais graves, né? E o custo dentro do sistema de saúde fica elevado. Com a ciclofaixa, a ciclovia para o uso exclusivo da bike, a tendência é que diminua também isso aí. Então é muito importante para a cidade. A nova obra faz parte do plano cicloviário da Secretaria de Mobilidade Urbana do município, que tem estudado formas de conectar as ciclovias já existentes em São José, outra solicitação da população. Essa ligação do viaduto Vista Verde, ela se estende até aproximadamente o viaduto Santo Inês. Ali ele já tem um trecho de um sistema cicloviário, depois ele tem uma lacuna, a gente já faz essa melhoria, essa interligação, até próximo ao Jardim das Flores, ligando ao Eugênio de Melo, ao centro do Eugênio de Melo, garantindo também a conexão com o Galo Branco. Então a gente está falando que a gente vai implantar aproximadamente 5 quilômetros de novo trecho do sistema cicloviário, e isso vai garantir um eixo aí de deslocamento para o ciclista de aproximadamente 10 quilômetros entre o Galo Branco até o viaduto do Vista Verde. De acordo com Ronaldo Rodrigues, diretor de Projetos e Planejamento da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de São José dos Campos, a obra deve ser finalizada dentro de 6 meses. A gente acredita aí que meados no segundo semestre já esteja finalizando. As obras já foram iniciadas, então já está fazendo já fez a mobilização, já fez limpeza de algumas áreas e está implantando a melhoria do calçamento, onde vai ser implantado o sistema cicloviário de compartilhado, que seria próximo ali à entrada da GM. E quem utiliza a estrada confirma que a nova obra será de grande auxílio. Vai ser de grande valia para a população daqui da região leste, porque além de ser um zelo, vai ter mais segurança para o ciclista. E a gente precisa, está mais que na hora do poder público, olhar com carinho os munícipes que gostam e que precisam e que utilizam esse tipo de atividade. A Guarda Civil Municipal recebeu novos armamentos nesta semana. Os índices de criminalidade têm caído na cidade. Em fevereiro, os casos de roubo de veículos, por exemplo, tiveram uma queda de 26,3% em relação ao mês anterior. Os dados positivos são atribuídos a diversas ações, como o São José Unida, que integra todas as forças de segurança da cidade, e o CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, que monitora toda a cidade através de câmeras inteligentes. O reforço nos equipamentos vem para contribuir ainda mais com a segurança da cidade. Esta é a pistola calibre .40, que garante que a bala acerte exclusivamente o alvo pretendido. O resultado é mais segurança ao agente e aos inocentes nas ações policiais. Um novo lote do armamento chegou para reforçar o trabalho de 350 homens e mulheres da Guarda Civil Municipal nas ruas de São José dos Campos. A Glock, que é a marca da pistola, ela é considerada até hoje a melhor pistola feita no mundo. Então hoje a Guarda de São José dos Campos está provida da melhor pistola, de maior tecnologia e segurança, com o calibre adequado
a questão de força de segurança pública. As 80 pistolas vão substituir parte do armamento dos agentes da Guarda. As armas também são usadas pela Polícia Militar e forças de segurança de vários países. Em questão de pistola, estávamos utilizando a pistola de calibre 380, né, um calibre menor, com menor poder de impacto e maior de transfixação. Então a Glock ela vem para substituir esse armamento pela alta qualidade de serviço que ela pode nos trazer. O investimento para esse tipo de armamento para a Guarda Civil Municipal ficou em torno de R$600 mil. Foi uma compra internacional, essas pistolas vieram da Áustria, o que rendeu uma economia de R$800 mil aos cofres públicos. O mesmo modelo de armamento é vendido no mercado nacional em média de R$12 a R$13 mil. E a nossa compra, em média, a mesma arma sendo comprada de forma internacional direto da indústria, custou por volta de R$3 mil. A nossa GCM é uma das poucas GCMs do Brasil que utilizam esse tipo de armamento e sendo comprado diretamente pela Prefeitura na indústria da Áustria, na própria fabricante do armamento. Além das pistolas, a GCM também recebeu mais 8 espingardas e 7 carabinas. Armamento que fará parte do treinamento da Guarda, aqui no Centro de Treinamento na região norte de São José dos Campos. Outra novidade é que o espaço deve ser ampliado. Uma licitação será aberta nesse semestre para o investimento no local. A meta é ampliar as instalações para treinamento de segurança ao patrimônio do município, além da construção de um espaço voltado para a parte teórica. A Guarda Civil Municipal ela já utiliza desse espaço constantemente para fazer os treinamentos contínuos, que é uma exigência da própria Polícia Federal, e é mais um investimento que vai fortalecer não só a nossa segurança da cidade, da nossa Guarda Civil Municipal, mas também vai atender as demais forças de segurança da cidade, Polícia Militar, Polícia Civil, que utilizarão também desse espaço para fazer a capacitação dos seus próprios agentes. Com um armamento novo e instalações ampliadas, a expectativa é a queda no índice de criminalidade no município. Uma estrutura de veículos, de fardamento e treinamento. É isso que nós fazemos, esse investimento, porque na verdade a nossa guarda ela tem um slogan, proteger e servir, e é isso que eles fazem todos os dias nas ruas. Agora a gente fala de sustentabilidade. A Prefeitura fez uma série de anúncios durante a Semana da Água. Um deles, por exemplo, foi a reinauguração do Parque Natural Municipal Augusto Husky. Outra novidade foi o lançamento de um novo projeto de educação ambiental relacionado ao Plano Municipal de Arborização Urbana, que monitora a saúde das árvores, faz plantios, podas, retirada de raízes e outros serviços importantes para a gente ter uma cidade bastante verde. Uma cidade mais arborizada. Esse é o objetivo do projeto de educação ambiental lançado em uma coletiva de imprensa realizada no Paço Municipal. O encontro contou com a presença do prefeito Anderson Farias, do secretário de Urbanismo e Sustentabilidade Marcelo Manara e dos vereadores Marcelo Garcia, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, e Zé Luiz. O projeto lançado é aliado ao Programa Municipal de Arborização Urbana, que abrange ações relacionadas à gestão das árvores na cidade. A árvore é um equipamento de saúde pública e é uma preocupação muito grande da sociedade. Então a arborização adequada, com as espécies adequadas nos locais corretos, é o que nós pretendemos agora com essa iniciativa. Neste primeiro momento, a intenção é que sejam plantadas 5 mil árvores na cidade pelos próximos 2 anos. Segundo o secretário, um estudo foi realizado previamente para definir os locais onde serão plantadas as novas árvores. 30 mil locais aptos para receber árvores. São árvores nativas, né, e são árvores adequadas ao ambiente urbano. Então, por isso a prospecção, para você verificar em determinada rua, tem fiação, tem encanamento subterrâneo, onde que são esses melhores locais. Então você faz essa sobreposição, mas privilegiando sempre as espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado. Além do lançamento do projeto de educação ambiental, também foram assinadas parcerias entre clubes Rotary de São José e o governo municipal para o programa Nossa Nascente, que estabelecem acordos de preservação ambiental e paisagística de nascentes da cidade. No mesmo dia, houve a reinauguração do Parque Natural Municipal Augusto Husky,
que recebeu obras para a readequação da infraestrutura. O parque recebeu um investimento grande para adequar a sua estrutura, né? Então foi na parte estruturante do receptivo, banheiro, sanitário, a questão do saneamento principalmente, mas também a acessibilidade, né? As rampas. Então foi feito todo esse investimento para poder reabrir o parque para que toda a população e pesquisadores tenham acesso. Para os vereadores que estiveram presentes na coletiva de imprensa, essas medidas são importantes para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais presentes na cidade. É um excelente programa, essa questão do plantio de 5.000 árvores, o programa Arboriza São José dos Campos. Esse plantio, essa conscientização, com certeza vai ajudar na revitalização da nossa cidade e com certeza termos melhor qualidade de vida. Quando a cidade lança um programa desse de plantar árvores, mais de 5.000 árvores sendo plantadas, revitalização das nascentes, nós temos que apoiar, convocar a comunidade e conscientizar dessa importância, levar essas árvores para locais que talvez as comunidades que ainda não tenham e incentivar outras comunidades também a participar desse programa. Ainda de acordo com os parlamentares, a Câmara tem um papel importante nessas ações de replantio das árvores e de cuidado e proteção da natureza. Estaremos fazendo esse importante papel de conscientização, lançamento de projetos e conscientizando ali os amigos, os pares, para que realmente a questão do meio ambiente na nossa cidade seja a pauta de prioridade. A legislação ambiental não é uma legislação simples. Ela requer cada momento que vocês venham aperfeiçoar, fazer as emendas necessárias. Então o legislativo tem que estar atento a todos esses momentos, para que possa praticar as autorizações e, ao mesmo tempo, corrigir legislações que talvez hoje não faça tanto efeito como fez no passado. Ações de preservação do meio ambiente que, se tomadas agora, terão impacto na vida dos moradores de São José dos Campos no futuro. É importante que as crianças com o celular já tenham uma interação, né, com a árvore. Então isso tudo traz aquilo que a gente protege, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente conhece. Então esse que é o espírito desse processo de educação ambiental para o engajamento de toda a população. E no próximo bloco, vereadores da Comissão de Saúde querem informações sobre cirurgias e atendimentos nos hospitais. E projeto de lei institui a Semana Municipal de Conscientização das Doenças da Tireoide. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e agora vamos ver o que foi debatido na sessão de Câmara desta terça-feira. Durante a 15ª sessão do ano, assim como determina o rito ordinário, os vereadores apreciaram diversos documentos. Eram requerimentos, indicações e moções. A maior parte dos pedidos solicitava reformas e serviços de manutenção em diversos pontos da cidade. Podas de árvore, tapa-buraco, ronda policial, entre outros. Também foram aprovados requerimentos com indicações para atendimentos na área da saúde. No tema da fiscalização dos serviços públicos, o primeiro orador a utilizar a tribuna, o vereador Roberto Chagas, cobrou ações para resolver problemas de infraestrutura no bairro Jardim, Minas Gerais. Já o vereador Tomás Henrique criticou atos do governo federal e pediu medidas anticorrupção para garantir a eficiência na gestão pública. Outro vereador a usar a tribuna, Dr. José Cláudio, apresentou vídeos de terrenos em áreas verdes no bairro Jardim Esplanada que estariam abandonados e acumulando lixo. O parlamentar também apontou irregularidades e despejo de esgoto nessas áreas. Dulce Rita também apontou problemas de abandono em áreas verdes da cidade. Em um vídeo exibido, uma moradora reclamava do mato alto no bairro Jardim Califórnia. A parlamentar também apresentou reclamações de outros moradores sobre os serviços públicos da cidade. Quem também usou a tribuna foi o vereador Lino Bispo. Ele comentou sobre um encontro de prefeitos do Partido Liberal que definiu prioridades sobre as diretrizes que irão nortear as ações do PL. E o anúncio da construção de uma ciclovia na região da GM foi o assunto levantado pelo vereador Rogério da Cazem. Ele destacou a importância da obra e exibiu uma reportagem da TV Câmara na qual moradores pediam a construção da faixa. Já o vereador Renato Santiago comentou sobre a participação de atletas trans em campeonatos esportivos. De acordo com o parlamentar, há diferenças genéticas que tornam injusta a competição de mulheres e mulheres trans.
A vereadora Amélia Naomi apresentou uma denúncia sobre doações de alimentos recebidos pelo Fundo Social de Solidariedade que não estariam sendo armazenadas de maneira correta. O mesmo assunto foi apontado pela vereadora Juliana Fraga, que pediu providências e apurações sobre a situação dos alimentos no Fundo Social. Quanto à situação do Fundo Social, o vereador Juvenil Silvério comentou sobre a importância do trabalho da entidade, que auxilia a população em vulnerabilidade. O parlamentar também apresentou fotos de serviços e obras de manutenção em São José. Comentando sobre os 100 anos do mercado municipal, o vereador Robertinho da Padaria abordou a história e a importância do prédio e como seria o processo de concessão do espaço. O parlamentar ainda citou a importância da consulta pública para ouvir a população. Outro orador foi o vereador Walter Hayashi. O parlamentar reforçou a importância de realização de audiências públicas para discutir o processo de concessão do mercado municipal. Segundo o vereador, todos os setores deveriam ser ouvidos, incluindo os permissionários. Ainda sobre a participação popular, Walter destacou as audiências para a LDO de 2024. E o tema levantado na tribuna pelo vereador Zé Luiz foi meio ambiente. O parlamentar citou o programa Arboriza São José, que deve plantar mais de 50 mil árvores na cidade ao longo de 12 anos. Zé Luiz também comentou sobre uma parceria que vai auxiliar o manejo das nascentes na cidade. O vereador ainda parabenizou destaques no esporte de São José. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A gente volta a falar das atividades parlamentares, porque a Comissão de Saúde fez uma reunião importante essa semana. Os vereadores Milton Vieira Filho, Zé Luiz e Dulce Rita definiram quais serão os primeiros passos do grupo. Durante a reunião da Comissão de Saúde, os vereadores membros analisaram demandas da população sobre os serviços e atendimentos oferecidos na rede pública. Os parlamentares Milton Vieira Filho, presidente da comissão, Zé Luiz, relator, e Dulce Rita reuniram informações colhidas da população para identificar os principais problemas enfrentados pelos usuários. De acordo com os vereadores, um dos pontos que precisa de maior atenção é a oferta de cirurgias eletivas. Temos muitos questionamentos sobre as questões de cirurgias eletivas, né, os mutirões que tinham e não estão ocorrendo agora, a falta de medicamento, de remédio nas unidades de saúde. Então, esse é o dia a dia do munícipe, né? O que chega ao nosso gabinete são essas reclamações, né? 2 anos de espera, muito tempo na espera, até mesmo no atendimento do dia a dia, existem esperas assim de 5 horas, 6 horas do atendimento, da triagem para o exame, né, para fazer ali o primeiro atendimento com o clínico. Outra questão apontada no encontro foram reclamações sobre o atendimento no Hospital de Clínica Sul. Segundo o vereador Milton Vieira Filho, a comissão vai solicitar informações da Secretaria de Saúde sobre os problemas relatados. O objetivo nosso agora é ter informações para que a gente possa estar fiscalizando, para que a gente possa estar indo em loco também, né, entender essas demandas, o que de fato está acontecendo e o que a gente, como Câmara, podemos fazer para estar melhorando e atendendo a população. Esse acho que é o papel principal do vereador aqui na Câmara Municipal. Além da Comissão de Saúde, a Câmara de São José também tem outras 7 comissões que atuam em diversos temas. Cabe às comissões analisar demandas da população, emitir pareceres sobre projetos de lei e propor ações e encontros para fiscalizar os serviços do poder público. Ainda no tema de saúde, um projeto de lei do vereador Júnior da Farmácia pretende instituir a Semana Municipal de Conscientização das Doenças da Tireoide. Esses distúrbios desregulam a produção de hormônios e acarretam outros problemas de saúde. O grande desafio é fazer o diagnóstico rápido dessas doenças. Nas ruas, ainda tem muita desinformação. A maioria não sabe o que é e nem qual a função da tireoide no corpo. Eu sei que é algum problema na saúde, em questão de gordura, alguma coisa assim, né? Excesso de gordura no corpo, não é? Em alguns casos, a falta de um diagnóstico precoce sobre alguma disfunção na glândula pode resultar em problemas. Eu tive 4 nódulos e foi feita a extração total da glândula. Eu descobri porque eu fui num, como é que eu vou te dizer, num vascular
Ele é que descobriu, eu não sentia nada. A Adriana conseguiu identificar a alteração na tireoide logo no início. A empresária suspeitou dos sintomas e procurou o endocrinologista. O cansaço era muito grande, eu não conseguia falar, eu tive depressão e assim, a unha, cabelo, o cabelo cai, a unha fica fraca. A tireoide é uma glândula localizada no pescoço. Ela é responsável pela produção de hormônios que agem no nosso metabolismo e no equilíbrio do corpo. Quando a tireoide não funciona corretamente, pode liberar hormônios em quantidade insuficiente ou excesso. Para alertar a população sobre esses e outros problemas da tireoide e buscar o diagnóstico precoce, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Júnior da Farmácia que cria em São José uma semana de conscientização das doenças da tireoide. A ação passa a fazer parte do calendário oficial de eventos da cidade e deve ser realizada na semana do dia 25 de maio. A demanda do projeto ele veio através dos munícipes, que são acometidos por essa patologia, né? Então eles falam, pô, não dá para fazer uma prevenção, eu tive dificuldade no diagnóstico, não dá para fazer algum movimento dentro da cidade, então a gente achou pertinente e acabou apresentando o projeto, né? Para que possa ser expandido para a importância, né? Para a população no geral de São José. E para ampliar o acesso a informações sobre o tema, a proposta do vereador Júnior da Farmácia prevê campanhas educativas, publicitárias, institucionais e até mesmo seminários, palestras e cursos voltados para as doenças da tireoide. Muitas vezes o paciente ele apresenta alguns sinais e vai deixando de lado, né? Então procurar o médico, conversar com o médico vai pedir esse exame, é um exame muito simples, é fornecido pelo SUS. E poder fazer o diagnóstico de maneira precoce, né, dessa tireoide, que é um hormônio, né, que regula o nosso organismo, né, como um todo o funcionamento dele, né. A expectativa da campanha é que, com mais conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce da tireoide, seja possível evitar complicações como essas, em que a glândula aumenta de tamanho e desregula várias funções dos órgãos. Ou até casos mais graves, em que nódulos alertam para o risco de câncer. Ela costuma ser mais frequente nas mulheres, né, as alterações de tireoide de uma maneira geral, principalmente se a gente pensa em nódulo. E aí o nódulo tem duas situações, que ele pode ser um nódulo benigno, que é a maioria dos casos, cerca de 90% dos nódulos da tireoide são benignos, e tem os nódulos malignos. E não se esqueça, para prevenir problemas na tireoide, é importante manter os exames em dia. Como é que a gente recomenda que se faça esse exame? Em frente a um espelho, você vai localizar o seu pomo de Adão, a sua tireoide está embaixo. Então, tenha um copo de água, você vai engolir pequenos goles de água, aí a gente consegue perceber se a tireoide sobe e desce, se tem alguma assimetria, né? Às vezes a gente localiza um nódulo aqui naquela região. Se a gente perceber alguma coisa diferente nesse autoexame, a recomendação realmente é procurar ou um endocrinologista ou um médico de cabeça e pescoço para poder avaliar aquele nódulo. Março também é mês de conscientização sobre o mieloma múltiplo, um câncer raro que atinge a medula. Apesar de não ter cura, com tratamentos, medicação e acompanhamento médico, os pacientes podem ter uma vida normal. O mais importante é se atentar aos sintomas para detectar a doença logo no início. A Rita é professora e hoje tem uma vida normal, mas nem sempre foi assim. Em 2021, ainda no auge da pandemia, após ir em vários especialistas médicos por conta de dores nas costas e cansaço extremo, ela foi diagnosticada com mieloma, um câncer raro na medula óssea. Diagnosticou isso em março de 2021. Daí em abril já comecei quimioterapia, fiz 6 ciclos, mais ou menos 6 meses. Daí terminando isso eu já estava pronta para ir para o transplante de medula óssea. E fiz no final de novembro de 2021, fiquei um mês em São Paulo, voltei e deu tudo certo, graças a Deus. E os cuidados continuam, como o uso de máscaras no dia a dia, até porque ela, assim como os demais pacientes que tiveram câncer, são mais suscetíveis a desenvolver formas mais graves de doenças, como a Covid-19, por exemplo. Faço exames de 3 em 3 meses, todos os exames, para ver se o mieloma ainda continua inativo, dormindo, mas é vida que segue.
O mieloma múltiplo representa entre 1 e 2% dos tipos de câncer e a medicina ainda não conseguiu identificar fatores que favoreçam a doença. O que se sabe é que ela tem mais incidência em idosos acima dos 60 anos e o fator genético contribui para o desenvolvimento do tumor. Como forma de ampliar o debate sobre o tema, foi criada a campanha Março Borgonha. A meta é conscientizar toda a comunidade sobre este tipo de câncer. O mieloma múltiplo ele é um tipo de câncer que acomete uma célula do sangue, dos glóbulos brancos. E essa célula começa a ter um crescimento desordenado, em grande quantidade, dificultando a medula óssea de produzir as outras células. Então, o paciente que vai ter anemia, como consequência, ele vai ter um cansaço, uma fraqueza, indisposição, uma sonolência excessiva, uma fadiga. Ele não tem ânimo para fazer nada ao longo do dia dele. Ele vai ter também, como uma consequência, algumas fraturas nos ossos. Mas não é aquela fratura onde o osso ele se quebra em duas partes, igual caí e quebrei o braço em duas partes. É como se fosse um queijinho suíço. Vai comendo o ossinho e formando buraquinhos dentro do osso. A doença não tem cura, mas tem tratamento, como no caso da Rita. No entanto, vale reforçar que a escolha do método varia de acordo com a adaptação de cada paciente. E nem sempre um transplante, que foi bom no caso da Rita, pode servir para outra pessoa. A gente tem imunoterapia, que são os agentes imunobiológicos, a gente tem a quimioterapia, a gente tem esquemas só com drogas viorais. A gente tem esquemas que simulam, né, que misturam, na verdade, a droga endovenosa com a droga oral. Hoje em dia tem-se falado no Carticel, parece ser realmente muito promissor para o mieloma múltiplo, embora não seja acessível ainda. Cada vez mais a gente tem novas tecnologias e novos tratamentos com menor toxicidade possível. Para a Comissão de Saúde da Câmara, o Legislativo também pode apoiar a campanha Março Borgonha. Um dos caminhos é cobrar o acesso a tratamentos para quem enfrenta a doença. A Câmara ela vem desenvolvendo um papel positivo, conscientizar, falar sobre o câncer, sobre o mieloma, né, o Março Borgonha, que nós estamos agora no mês de março. Acho que essa campanha precisa ter um conhecimento amplo da sociedade, né, e a gente cada vez mais está trabalhando na prevenção. Né? Olha, primeiro de tudo, acho que ajuda na campanha de conscientização. Ainda é um tipo de doença que é, de certa forma, desconhecido pela nossa comunidade. Então, essa parte de você levar a informação, quais seriam os sintomas, né? Os primeiros diagnósticos, aonde que você pode procurar ajuda. Enfim, eu creio bastante que a primeira e o primordial, nesse primeiro momento, seria comunicar o que é essa doença. E a Rita, que conversamos no início desta reportagem, hoje olha para os exames como uma etapa vencida na vida, um renascimento. E ela reforça a necessidade de fazer exames de rotina e ainda faz um apelo. Cuidem da saúde, qualquer sinal de alerta, qualquer anomalia, né? Pode não ser um câncer, mas pode ser outra doença, então o importante é cuidar. E outra coisa muito importante, gente, por favor, doem sangue. Né? Porque assim como nós, né, no caso da leucemia, no caso do mieloma múltiplo, né, e outras doenças precisam de sangue, de doação de sangue, muitas outras pessoas precisam também. Né? Hoje em dia eu não posso mais doar sangue, mas eu posso pedir. Então eu venho aqui pedir de coração, por favor, doem, vamos fazer a nossa parte. E no próximo bloco a gente continua falando de saúde. Aí na sua casa, os adolescentes se alimentam bem? É muito importante os pais ficarem atentos com isso, porque as doenças alimentares nessa faixa etária são muito perigosas. A gente volta já. E eu te pergunto, aí na sua casa, as pessoas comem bem? E as crianças e adolescentes da sua família? Comem muito, comem pouco? Comem legumes, saladas, frutas? Pois é, os pais precisam ficar muito atentos com a alimentação dos filhos, porque 1 a cada 5 pessoas de 6 a 18 anos apresenta desordem alimentar. Se esse problema não for acompanhado e tratado, o quadro pode levar a distúrbios como a bulimia, anorexia e compulsão alimentar. 1 em cada 5 crianças e adolescentes dos 6 aos 18 anos apresentam algum tipo de desordem alimentar.
É o que apontou um estudo realizado pela revista científica JAMA Pediatrics. Na ocasião, foram avaliadas mais de 63 mil crianças nessa faixa etária. E o pior, essas desordens alimentares podem levar aos transtornos de alimentação. E os mais conhecidos são anorexia e bulimia. Os transtornos alimentares são um grupo, né, de doenças psiquiátricas que atingem um número de pessoas ainda não tão grandiosos, mas que tem uma relevância muito grande dentro da psiquiatria por conta dos agravos à saúde, né, que esses transtornos trazem às pessoas. É uma doença que faz com que a pessoa possa desenvolver distorção de imagem corporal, né? Às vezes ela se enxerga maior do que de fato ela é, e existe uma preocupação muito excessiva, doentia com os hábitos alimentares. Os transtornos alimentares atingem pessoas de forma democrática. No entanto, são mais comuns em famílias de classe média e classe média alta, já que nas de renda mais baixa é mais fácil identificar a insegurança alimentar e a desnutrição. O ambiente em que a pessoa está inserida também é determinante para saber se ela pode ou não desenvolver a doença. E no caso dos adolescentes, a situação é um pouco mais complicada, porque eles estão vivendo um período de comparação, se comparar com uma figura, uma personalidade, por exemplo. E eles também querem ser aceitos, o que é perigoso. Mas esta psicóloga, com especialização em transtornos alimentares, acende um alerta aos pais. Muitos deles se culpam, né? Existem influências, sim, do ambiente em que se vive, mas não é só isso. Os pais, a gente pode falar que talvez o ambiente que eles estão proporcionando para essa criança, para esse adolescente, está facilitando, talvez, né, se ela já desenvolveu algum tipo de transtorno, para que isso se agrave. Porém, a gente fala que todos os transtornos são multifatoriais. Então, existem vários fatores que contribuíram para aquilo. Não necessariamente apenas os pais. Então, pode ser uma condição genética, pode ser o meio social, pode até mesmo ser os meios de comunicação que ela está exposta. Os adolescentes, por exemplo, eles estão numa fase de descoberta. Tá? Então, muitas vezes, ainda eles estão tentando identificar quem eles são, qual o lugar deles no mundo, estão tentando pertencer a um grupo. Então, eles ficam nessa busca. E, por muitas vezes, eles entram no processo de ter problemas com o peso e com a imagem corporal. E hoje, qual é o acesso para ter resposta a tudo? As redes sociais. E atenção também a alguns sinais que podem aparecer. Quando a pessoa começa a se isolar, recusar comida, recusar convites para sair. Fique atento a esses indícios e, no caso de uma confirmação de diagnóstico, não julgue, dê apoio e, acima de tudo, busque informação. Porque muitas vezes, se eu sou um amigo ou se eu sou mãe e quero ir lá, quero ajudar, eu vou querer resolver o problema daquela pessoa e eu posso até ser invasiva. Então, quais são as maneiras e as formas de buscar ajuda? Então, por exemplo, essa pessoa pode recorrer a um profissional, né, para buscar apoio. O lado positivo é que os transtornos alimentares têm tratamento e solução, e o objetivo é ter uma relação saudável com o corpo e a comida. É ensinar a pessoa a sair daquela vida de preocupação excessiva apenas com corpo e alimentação e aprender a se socializar de novo, né? A entender que o foco de tudo não é apenas corpo e comida, de desmistificar principalmente que existem alimentos bons e ruins, os que emagrecem, os que engordam, né? Que são muito enraizados nesse público, para trazer essa qualidade de vida como um todo de volta para essa pessoa e ela reaprender a lidar com tudo isso, com os gatilhos possíveis que possam vir ao longo da vida, né? O mês das mulheres está quase acabando, mas na verdade a luta pela igualdade não para. E quando o assunto é segurança, a batalha é ainda maior. Segundo uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio em 2022. É quase um caso por segundo. Uma nova lei estadual, sancionada este mês, pretende contribuir com o combate a esses crimes. A proposta obriga bares, restaurantes e boates a capacitar os funcionários para identificar casos de assédio e estupro. A ideia é dar mais tranquilidade para as mulheres e também identificar e punir os criminosos.
Você, mulher, já presenciou algum assédio? É quase que impossível uma resposta negativa. Eu já presenciei alguns abusos, no sentido de colocar a mão por cima da mão de uma moça, ela não gostou da situação, ou de alguma conversa que ela se sentiu desconfortável. Já presenciei com algumas amigas minhas, sim. Já sim, infelizmente nós mulheres, a gente está sujeita a tudo isso. E mesmo que sejam situações leves, mas não deixa de se configurar abusos, né? Com o objetivo de ir na contramão desses casos e diminuir os índices de assédio sexual, estupros e violência contra as mulheres, deve entrar em vigor em abril uma lei estadual que prevê que bares, restaurantes, casas noturnas e de espetáculo promovam capacitação anual aos funcionários para combater as agressões. A lei também prevê que os estabelecimentos fixem avisos em locais de fácil visualização com indicação do funcionário ou da funcionária responsável pelo atendimento e proteção à mulher. Aqueles que não cumprirem a lei serão multados. Você acha pertinente, que vai surtir efeito? Eu acho extremamente válido, até para as mulheres se sentirem mais seguras no momento de frequentar bares e festas. Até porque é importante a gente se sentir mesmo mais segura nesses ambientes, ainda mais depois de beber um pouco, então acho super válido. Sim, com certeza. Com certeza eu acho muito válido. Foi o que a Arona falou, para a gente se sentir mais segura, acho que é o essencial. A ideia desta lei é facilitar o atendimento à mulher e ela não vale apenas para casos extremos e visíveis, como agressões, não, mas sim para o assédio velado, que é aquela mão em cima da outra, um sussurro, uma brincadeirinha de mau gosto, uma cantada indesejada e qualquer outra ação que não tenha o consentimento da mulher. Para esta advogada, que é especialista em causas femininas, a violência contra a mulher é sim um problema de todos. Quebrar a cultura do em briga de marido e mulher, não se mete a colher, quebrar a cultura do estupro. Então, com essa lei, os próprios estabelecimentos eles vão ter que oferecer uma capacitação para os funcionários, para que eles tenham uma sensibilidade para perceber a violência. Desde aquela violência mais velada, que muitas vezes acontece, que é aquela discussão, que você vê que não está indo tudo bem, até mesmo aquele assédio mesmo, que tem até contra as funcionárias. Ela ainda argumenta que é necessária uma fiscalização efetiva para que não fique apenas no papel, e para isso é primordial que as instituições trabalhem integradas. As políticas públicas elas têm que se comunicarem, né? Então, exatamente, não adianta nada ser neutralizado ali naquele bar, naquele estabelecimento, sendo que amanhã ou depois ela não consegue uma protetiva, ou amanhã ou depois ela não consegue um atendimento jurídico de qualidade. Então, é preciso se conversar, né? E ser multidisciplinar, porque só assim a gente vai conseguir mudar a realidade que a gente tem hoje. O Marcos é gerente neste bar da região central de São José e diz que por aqui os funcionários foram instruídos. Inclusive, o estabelecimento colocou avisos como esses nos banheiros. Instruindo nossos garçons, qualquer sinal, qualquer motivo de discussão, coisa assim, está se aproximando da mesa, ficando um pouquinho mais presente, né? Para evitar qualquer atrito maior, né? E ele reforça que, além de aumentar a segurança das mulheres, a lei também trará respaldo jurídico para os comerciantes. A gente vai ficar mais preparado para isso, né? Como os meninos vão estar mais perto das mesas, a gente vai estar ali. E toda lei que inspira segurança, tanto para o consumidor e para a gente, de qualquer forma, ela é bem-vinda, né? Agora a gente vai falar de cultura. O Museu do Folclore de São José dos Campos foi escolhido para ser o 7º polo regional do CISEM, o Sistema Estadual de Museus de São Paulo. Uma conquista que vem acompanhada de uma grande responsabilidade, já que agora a instituição passa a ser referência para todos os museus da região. Pesca, agricultura, artesanato, folia e fé. Esses são alguns elementos que contam um pouquinho da nossa história. História do Piraquara, que hoje conhecemos como joseense. E o Museu do Folclore é o grande guardião da nossa identidade. É ele que ajuda a gente a lembrar das nossas origens. E agora o acervo do museu vai ganhar uma importância ainda maior. Isso porque o Museu do Folclore foi escolhido como o 7º polo regional do Sistema Estadual de Museus de São Paulo.
Agora, a instituição passa a ser referência para todos os museus da região. O estado de São Paulo foi dividido em 7 regiões. A região do Vale do Paraíba e Litoral Norte é a 7ª região. São 44 municípios e 50 museus. E o Museu do Folclore, então, ele é o polo distribuidor dessas demandas, né? Isso significa que nós iremos, em alguns momentos do ano, sediar reuniões desses museus. Iremos também sediar algumas exposições itinerantes que serão encomendadas, vamos dizer assim, pelo próprio CISEM. Para se tornar o 7º polo regional do CISEM, o Museu do Folclore de São José dos Campos passou por um processo seletivo. A partir da seleção, a instituição vai ocupar esse cargo por 2 anos. Nesse período, o museu vai ser sede de todas as ações que o Sistema Estadual de Museus fizer na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Além disso, os polos regionais também são responsáveis pela formação dos profissionais dos museus. Dentro desse programa, nós temos uma série de ações, então, que podem ser ações formativas, ações de intercâmbio, ações de assessoria técnica, que vão acabar fluindo por meio dessas sedes dos polos. Então, ou seja, toda vez que a Pinacoteca quiser desenvolver uma ação formativa dentro desse programa Conexões Museus SP, a Pinacoteca do Estado, dentro desse programa Conexões Museus SP, para quaisquer um desses museus das sedes dos polos, então, no caso do Polo 7, que é essa região do Vale do Paraíba mais Alto Tietê, ela vai acabar fluindo durante esses próximos 2 anos para o Museu do Folclore. Então, assim, o Museu do Folclore, ele passa a ser um ponto focal de ações formativas para profissionais de museus nessa região. Todos os museus da nossa cidade são muito importantes, mas o fato do Museu do Folclore ser referência para a região é bastante simbólico. Isso porque ele preserva os registros da nossa identidade. Mas essa conquista vem acompanhada de responsabilidades, já que todo esse trabalho vai se transformar em mais cultura para São José. A gente vai ter essa função de mediar a relação dos museus da região com o CISEM, porque o CISEM é uma instituição pública, com um pouco efetivo, né? Eles não dão conta de estar em todo o estado de São Paulo. Então, os polos eles têm essa função principal de estar na vanguarda do assunto, do diálogo, das temáticas. Ainda no tema de cultura, o Hospital Antoninho da Rocha Marmo está promovendo uma exposição sobre a fase sanatorial de São José dos Campos. Um momento importante para a história da cidade, quando pessoas vinham para cá de todo o país para se tratar da tuberculose. Personagens, fotos antigas e recortes de jornais ilustram a exposição Flagelos e Esperança em São José dos Campos, que retrata a história do combate à tuberculose durante a fase sanatorial do nosso município. A mostra, organizada pelas Irmãs Pequenas Missionárias do Hospital Antoninho da Rocha Marmo, vai ficar exposta no Vale Sul Shopping, serve de memória à luta das famílias e pacientes que enfrentaram a doença. Para Alessandra Nogueira, diretora do hospital, estes registros reforçam a esperança e superação de dias difíceis, como foi na época da tuberculose e, mais recente, na pandemia de Covid-19. Passamos por um momento de muita dor para muitas pessoas, de isolamento, mas mesmo assim houve muitas ocasiões de esperança. O mesmo aconteceu naquela época. A tuberculose não foi uma pandemia, mas foi uma epidemia. E não tinha medicamentos, e não tinha vacina, e não tinha tratamento, né? Então, é realmente trazer à memória essa situação e também agradecer a todas essas pessoas que naquela época, também como na época da Covid, né, arregaçaram as mangas para se dedicar ao próximo. E um desses registros de esperança é da fundadora do Instituto das Pequenas Missionárias, a Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. Quando jovem, veio para São José em busca da cura da doença, se tratou e permaneceu na cidade para acolher os pacientes que não recebiam tratamento digno. Ela é um dos exemplos de tantas figuras importantes que se destacaram na cidade durante a fase sanatorial. Eu posso até dar testemunho da minha congregação. As irmãs idosas
todas foram tuberculose, a maioria foi tuberculose. Então elas contam para nós como era difícil, né, o dia a dia. Elas tentavam trazer alegria para todos os pacientes, né? Então eu acredito que é uma exposição de impacto, porque está falando das nossas raízes aqui de solo joseense, que afetou pessoas de todo o Brasil, não só aqui de São José. Muitas pessoas migraram para São José dos Campos em busca da cura para a tuberculose. E ao se tornar referência no tratamento da doença no país, fez com que o município fosse considerado estância climatérica, fator fundamental que contribuiu para o desenvolvimento da cidade. Maria Papali, coordenadora do programa Promemória, ainda reforça que foi a partir da década de 30 que a cidade começou a pensar sua infraestrutura, sendo uma das primeiras cidades do país a ter uma lei de zoneamento. E isso vai fazer com que a cidade, ao ter um saneamento melhor, ao ter condições, ela vai criar eletricidade, ela vai se voltar para essas questões de urbanização e saneamento. E isso faz com que a cidade tivesse, né, a infraestrutura que foi necessária lá na frente, a partir da década de 50, quando ela vai receber uma grande industrialização. E este impacto no planejamento urbano, provocado pelo crescimento acelerado da cidade, foi importante na economia. Antes da fase sanatorial, muitos jovens saíam de São José em busca de oportunidades, realidade que mudou na década de 50, fazendo com que o nosso município se tornasse um polo de industrialização. Foi a peça-chave para o deslanche mesmo econômico da cidade, foi a fase sanatorial. Ela foi decisiva, porque ela vai fazer com que mais e mais pessoas comecem a chegar à cidade em busca de cura. E isso tudo vai fomentar o quê? A criação de mais comércio, a criação de pensões, depois sanatórios. E tudo isso vai fazendo com que muitas dessas pessoas, uma vez curadas, a maioria ficava por aqui, não voltava para sua cidade de origem, criava família aqui. E se hoje São José é considerada uma cidade tecnológica, muito se deve ao seu passado, época eternizada pelas memórias e fotos presentes na exposição. Registros que nos mostram como o cuidado com o próximo e a esperança ajudam a construir o futuro. São José apesar de hoje ser uma cidade tão bonita, em crescimento, tão tecnológica, né, tão avançada, naquela época ela foi quase como um depósito de doentes. Vinham pessoas de todo o país em busca de saúde, né? Então ela é até chamada Cidade Esperança. Os historiadores nos falam, né, era Cidade Esperança. Então é sempre cultivar isso. E para quem quiser saber mais sobre essa história, é só seguir o exemplo da Elisene. Ela aproveitou o passeio e ainda descobriu curiosidades da fase sanatorial de São José. Eu achei muito gratificante ver toda a história do Antoninho exposto num lugar público. Eu já conheço um pouco, agora aprofundar mais numa sequência lógica, adorei, gostei sim. O Semana Legislativa de hoje fica por aqui, mas continue conosco na TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau!